Olá, a paz esteja com você. Hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre a Poliglota Complutense. Você que gosta de Sagrada Escritura, você que tem interesse por essas questões ligadas ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, a histórias bíblicas, à origem do cristianismo, então este é um vídeo que é para você, né? Pelo menos eu também sou um interessado no assunto, não sou um especialista ou coisa parecida, apenas um curioso e um apaixonado pela questão, né? Um apaixonado por Jesus, é claro, e pela sua história, que é a sua história que é traduzida a nós pela Sagrada Escritura. Então hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre a Poliglota Complutense, nome estranho, né, para um livro. Eu tenho em minhas mãos aqui uma réplica que foi feita para mim, né, sob encomenda, né, pela equipe da Grafia, né, e também encadernada manualmente pela senhora Ivanilda, né, uma encadernação muito bonita, né, é um livro. Este livro, na verdade, existem menos de 200 deles impressos no mundo, né? Então, para você conseguir um é quase impossível, então estão todos em museus, mas a gente consegue, né, através da internet, os textos e uma boa impressão aqui. O pessoal que trabalha bem com impressões faz toda a diferença aqui. Então, de onde surge a Poliglota Complutense? Então, como o próprio nome sugere, ela é um texto poliglota, ou seja, em vários idiomas. Então, de onde surgiu essa ideia? Então, todos nós sabemos que a partir de 1450, os textos deixaram de ser manuscritos e se tornaram textos impressos, através de uma invenção que revolucionou o mundo, que foi a prensa, inventada por Gutenberg. É uma prensa de tipos móveis que imprime textos e até mesmo gravuras em materiais como papel e outros materiais, né? Você consegue imprimir. E isso revolucionou, né, as questões de literatura e também as questões religiosas, né? Porque agora você poderia divulgar textos padronizados com muito mais velocidade, né, e qualidade, né? Então nessa linha, né, surgiu um projeto, surge no coração de um cardeal católico chamado cardeal Francisco Jiménez de Cisneiros. Qual era a ideia? Fazer uma versão da Bíblia poliglota. Como assim poliglota? O Antigo Testamento seria em hebraico, possuiria partes em grego e através do Targum de Olenco também teria partes em aramaico. Então ele seria, digamos assim, um retorno assim, às raízes do texto. E o Novo Testamento utilizando o texto grego e o latim da Vulgata Latina. Então é um texto, uma obra completa. Então, nesse projeto, né, o cardeal Cisneiro convida eruditos espanhóis muito famosos, né, que era Hernán Nunes, que era, digamos assim, realmente um grande homem da época, né, e eles se encontram em Alcalá de Henares, que em latim quer dizer Complutum, que é a Universidade de Alcalá, que é da onde vem o nome Poliglota Complutense, ou seja, é a Bíblia poliglota que foi feito lá em Complutum, que foi fundada, né, por esse cardeal, né, por cardeal Cisneros, e iniciou esses trabalhos que teve a direção de Diego Lopes de Zuninga, espero que eu acerte o nome, Diego Lopes de Zuninga, e lá continuou por 15 anos esse projeto. O Novo Testamento já estava completo em 1514, porém não se deu a publicação, porque eles tinham a ideia de enquanto trabalhavam no Antigo Testamento, não seria legal publicar um novo, porque essa Bíblia ela é publicada em volumes. Esse aqui é o Novo Testamento, que é o volume 4, que é só o que eu tenho não tenho os outros. Então, eles tinham já realizado a confecção já toda do Antigo Testamento, mas eles queriam lançar com uma obra só. Eles queriam fazer um texto só. Só que, neste tempo, também havia um outro erudito católico que também estava trabalhando num texto, numa publicação impressa em grego. E o nome deste homem era Erasmo. Erasmo, de Roterdã, estava produzindo uma versão do texto grego que também iria a público, né? E Erasmo ele tinha uma vantagem, né? Porque ele tinha
um apoio do imperador Maximiliano e também o apoio do Papa Leão X, né, que também estava, digamos, dava prioridade à impressão da autorização do texto dele. Né. O texto que Erasmo de Roterdã publicou se chamava Novum Instrumentum Omni, que seria o Novo Testamento, né, que depois de várias revisões se tornou o que hoje se conhece como Textus Receptus, que é o texto base, né, de algumas bíblias bem conhecidas, como a King James, e aqui no Brasil a Almeida Corrigida Fiel. Né? Você vai encontrar o texto muito claro ali. Em 1517, a Poliglota Complutense estava concluída, mas como havia essa questão do privilégio, né, que foi dado ao novo instrumento Omni de Erasmo de Roterdã, só foi publicada mesmo em 1520. Né? E a distribuição foi reduzida até 1522. Né? O cardeal Francisco Jiménez de Cisneros morreu, né, em junho de 1517, 5 meses depois do término da obra. Né? Não chegou nem a ver, né, a publicação. Mas é uma obra muito interessante, né? Eu convido você para dar uma olhadinha dentro dela para vocês verem do que eu estou falando. Vamos conhecer este volume da Bíblia Poliglota Complutense, o volume 4. Então aqui tem uma pequena explicação do que se trata o texto, né, que eu mesmo fiz, fui eu mesmo que fiz, e esta é a capa original do volume. Aqui temos o brasão de Cisneiros, e aqui começa o prólogo. Esse é o primeiro texto em grego. Aí temos aqui uma explicação do texto grego e latino em latim. Aqui nós temos uma carta, que é a carta de Eusébio de Cesareia a Carpiano, que descreve a harmonia dos 4 evangelhos proposta por Eusébio, né? Está escrita em grego. E aqui temos uma carta de São Jerônimo ao Papa Damaso, e está escrita em latim, né? E é um prefácio comum nas versões latinas da Sagrada Escritura. Aqui nós temos o texto já em Mateus, lógico, em uma parte em grego e outra parte em latim, por isso poliglota, né? Porque está a equivalências em 2 idiomas. Então ela é completa, né? Vai de Mateus ao Apocalipse, e no final, né, após aqui o fim, há alguns comentários e um pequeno léxico, lógico que de grego para o latim. Isso é muito interessante. Então esta é a Poliglota Complutense, esse é o Novo Testamento da Poliglota Complutense. Vale a pena ter, né? E eu vou deixar o link onde eu consegui esse texto para, se você se interessar, você baixar também. E até mais!